foi pedido para, no início de cada aula, ler um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós escolhemos, obviamente, fomos intuídos a escolher esse ponto, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis. O item 16, que é um texto de São Paulo aos Coríntios, e que diz o seguinte: preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro. Bárbaro, adjetivo que se dava na época para todos aqueles que não eram romanos. E aqui parece que Paulo ele utiliza isso para ser um indivíduo estranho àquela cultura. Serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então, Paulo, ele coloca para nós um problema de comunicação, que é um problema de mídia. Nós devemos falar e nos comunicarmos dentro da cultura do nosso público, numa linguagem acessível, uma linguagem transparente, uma linguagem que tem a tônica da compreensibilidade. Isso é básico. Os grandes políticos, eles têm essa habilidade inata de sensibilizar o povo, falando de uma maneira, usando vocábulos e palavras que são comuns ao cotidiano deles. É um problema de didática e de exposição. Então Paulo mostra que falar em latim, como durante muitos anos, após ele a igreja fazia a missa, não resolvia, porque ninguém entendia o que o padre dizia. E o padre ficava de costas para os seus seguidores, né? Olhando para a cruz. Então a linguagem tem que ser sempre clara para aquele que se comunica. E nós vamos estender isso para o cotidiano da nossa vida. No dia a dia, quando nós comunicarmos, não precisamos usar uma linguagem erudita, empombada, cheia de adjetivos, assim. Tem que ser objetivos, claros e diretos naquilo que nós nos propomos a dizer. Mas aqui há um ponto fundamental na prece que eu queria passar para vocês. Como diz aqui o Allan Kardec, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que se não compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, a prece feitas numa língua que elas não entendem não passam de cobertura de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso que se torne que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Nós temos que tocar as pessoas pela ideia.
E despertando a ideia, nós despertamos o que está por ideia? Os sentimentos, né? Porque o sentimento está atrás das ideias. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá de maior ou menor número de vezes que repitam. Nós temos que recitar tal, 10 vezes durante 7 dias seguidos. Uma coisa mecânica, absolutamente mecânica, uma fórmula qualquer. Não é por aí que nós nos comunicamos com Deus. Muitos oram por dever, e hoje eu não fiz a minha prece, e fica naquela culpa. E quando acontece um fato desagradável durante o dia, o indivíduo logo atribui ao fato de não ter orado. Ou seja, a culpa pesa sobre ele como uma transgressão do não cumprimento daquele dever. Alguns até fazem por obediência. E daí, se fizer essa prece e obedecerem essas normas, eles se julgam kit, desde que tenham dito uma oração determinada por tantas vezes em tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma que, ao fundo, é rebaixá-lo. Então, o que eu quero dizer a vocês é uma coisa muito simples. É que a prece, ela deve chegar a nós pelo sentimento. Não importa quem que prendeu aqui, né? A prece, ela deve chegar em nós pelo sentimento. O poeta libanês, Khalil Gibran Khalil, ele diz que os sentimentos, quando expressos em palavras, são como pássaros presos numa gaiola, não voam. O sentimento é uma coisa que nós chamamos de inefável, indizível. Jamais ele pode ser verbalizado na sua plenitude. Jamais. Porque ele é um estado de emoção. E ele vai ser forrado por uma palavra, por uma frase. Mas é muito difícil a frase guardar uma conexão fiel ao sentimento. Então, para que nós cheguemos a Deus, nós não precisamos ter uma religião específica, um culto específico, um ritual específico. Aliás, essas pessoas que estão envolvidas em rituais e cultos, é porque não entenderam ainda que o principal para elas é ter sentimentos puros e elevá-los a Deus. Então, a verdadeira prece, que eu peço que vocês pensem e sintam, é aquela que vocês vão falar com sentimentos. Muitas pessoas, nós conversamos com ela e falamos às vezes num culto, faz a prece, e a pessoa diz, eu não sei falar, eu não sei falar bem, fica inibida, eu não sei me expressar bem. Eu falei, e você precisa se expressar bem? Por acaso o pássaro se expressa bem? Ele não canta pela manhã um hino a Deus, um hino à natureza, um hino à vida? A vida não está cheia de expressões a Deus nas cores, nas vozes, no movimento dos ventos, no curso das águas, da natureza, na beleza do céu? Então nós temos que, quando nos dirigirmos a Deus, o fundamental é dirigirmos por pensamentos, mas pensamentos que procurem expressar da melhor maneira os sentimentos. Também não precisamos dramatizar a nossa prece usando uma voz de piedade, de comiseração, de sofrimento. Por quê? Eu vejo muitas pessoas pedir a Deus, né, que nós somos eternos endividados, venha me ajudar. Essas preces. Nós, eternos endividados, como eternos endividados? Nós somos filhos de Deus, nós não somos endividados. Se nós somos endividados, nós podemos quitar.
porque a lei do livre-arbítrio nos leva a reparar o mal que nós fizemos e sobre esse mal reparado nós nos reabilitarmos. Nós não somos alvo dessa misericórdia. Isso é uma posição de culpa que nós herdamos séculos, através de séculos da cristandade, que acha que o sofrimento é que nos levará ao céu, quando na realidade é o conhecimento calcado no amor é que nos levará ao céu. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, é dentro desse contexto que eu peço que vocês pensem. Agora, eu toda manhã, antes de sair de casa, eu vou lá na minha sala, tem um sofazinho que eu sento e leio um trecho do Evangelho sozinho, ou com quem quiser ler comigo, e faço uma prece por todos. E tem um cantinho da prece meu que é só por as pessoas que eu não gosto, que eu tenho um problema, que eu tenho que tirar do coração aquele ressentimento. Não adianta. O que o ressentimento constrói? Nada, nada, só prejudica. E não sei falar em vingança, que é uma coisa totalmente superada por nós, todos aqui. Então nós temos que fazer essa comunicação com Deus, que é o nosso Pai, e que nós somos, eu diria, dignos e temos o dever à herança divina. Quando vocês entenderem essa dinâmica, que nós todos aqui somos irmãos, porque nós todos fomos criados por Deus, não adianta dizer que nós somos diferentes. Nós somos diferentes na cultura, no social, no sexo, na etnia, mas o nosso espírito, que forma todo esse processo, ele é igual. O nosso espírito é igual. O espírito não tem sexo, não tem cor. O espírito é formado de uma forma igual para todos nós. Por isso que Jesus dizia: a carne vem da carne, mas o espírito não vem do espírito. Nós criamos a carne pela reprodução, não é, biológica, mas o espírito quem cria é Deus. Então nós temos que abrir o nosso caminho para essa visão e sair desse polo de sofrimento, nós diríamos de certa forma masoquística, que é uma herança do catolicismo medieval. Os sacrifícios, os holocaustos, antes desse medieval, que eram entrega de animais mortos, etc., para aplacar um Deus cheio de ira e cheio de odiosidade, isso entre os judeus. E depois esse sacrifício, a paixão do Cristo, Cristo sofreu, Cristo entrou num processo da nossa história, como o Messias que já estava predito para vir e predito para morrer e depois ressuscitar na sua grande glória, vencendo a morte. Então vamos ficar nessa postura realmente efetiva, que nós temos um valor muito grande, todos, que é essa capacidade de sermos filhos de Deus. Porque já diz o salmista: eis que sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Nós somos todos, temos uma divindade imanente em nós, e nós temos que trabalhar isso. Então isso que eu peço a vocês, e nós trabalhamos isso como? Através do amor, que nós vamos desenvolver, e o caminho de desenvolver o amor é a prática da caridade. Caridade espiritual, que é a paciência, é a tolerância, é o perdão, é a pureza do coração, é sobretudo a misericórdia, é a piedade. São coisas que a gente tem, a benevolência, a beneficência, nós temos que ter tudo isso dentro da gente. Quando a gente começa a amar as coisas, então nós mudamos o nosso polo de problemas e fazemos uma ligação, uma canalização do nosso ser com a parte divina. Se vocês me perguntarem qual o finalismo da vida, eu digo tão simplesmente: é descobrirmos o Deus existente em nós, é desenvolvermos a capacidade de amar. Nós encarnamos para isso, para nos religarmos a Deus. Quer dizer, a nossa religião
é religar, nós nos religarmos a Deus. E a forma que nós temos de nos religarmos ao Criador é expressando o amor em sentimentos, em ato, em todas as atitudes, e vivendo isso de uma maneira plena, descobrindo Deus na criação, a expressão de Deus em cada coisa criada. Então vamos tirar da cabeça essa dramaticidade, esse choro, essa comiseração, essa busca de piedade, esse endividamento. Nós não temos que ficar endividados, nós podemos quitar, basta nós queremos honestamente nos modificarmos. Não é? Então Deus virá a nós naturalmente, sem essa encenação às vezes, e esse aspecto de dramatização, e essas preces às vezes que duram 5 minutos, como eu vejo muitos centros espíritas, prece de abertura, que não tem nada a ver. É só chegar a Deus, pedir e deixa Deus agir. Se Ele toma conta do universo, por que Ele não vai tomar conta de nós, que somos os seus filhos, né, mais evoluídos? Então eu peço a vocês que façam a prece todo dia, com sentimento, orem para que sejam ajudados, e vocês vão habituando de tal forma que vocês, depois de um certo tempo, vão sentir uma paz interna muito grande e vão verificar que a natureza está mais bonita, que as cores estão mais destacadas, que o mundo é mais fluido, enfim, vocês vão começar a ver a vida de uma maneira diferente, não a vida que nos chega pela mídia, que é a antivida, né? A mídia televisiva, a mídia da imprensa, é uma mídia que só joga coisas erradas, mortes, dramas, tragédias, é a anti-mídia que nós queremos ter. Então, o pensamento positivo, uma firmeza nas coisas, é como diz um mestre oriental. Nós, como filhos de Deus, temos direito a ter acesso a Deus. Nós temos um pai carnal e uma mãe carnal, e eles têm o dinheiro, ou têm um bem qualquer. Nós não temos direito, pela lei, pelo Código Civil, de herdarmos o bem do nosso pai, da nossa mãe? Temos. Alguém pode contestar? Não. É o direito à herança. Está capitulado no Código Civil. A lei reconhece o direito à herança. Então, nós temos um direito também à herança divina. Então, nós temos direito a ter acesso a Deus, a conversar com Ele e a pedir aquilo que Ele acha necessário para nós, e não o que nós achamos sozinho necessários. Ele tem que nos ajudar naquilo que Ele julga que nos ajudará de fato. Então, é a partir desse momento que nós vamos buscando Deus, mas não vamos ficar com um mendigo, pedindo aí as coisas, pelo sofrimento, pela dor, pela tragédia. Tudo isso é coisa passada pelo Espiritismo. O Espiritismo não veio para trazer uma volta a esses tempos medievais, de coisas assim, lúgubres, fúnebres, trágicas. Ele veio para nos libertar e nos deixar alegres. Sejamos alegres e rezemos, oremos pelo sentimento. Se podemos orar, não precisa falar nada. Aí a pessoa pode dizer, eu não sei falar. Tá bom, minha filha, então você ora. Ora sozinha, quando você acabar, você diz que acabou. Pronto, também serve. É estranho, mas isso, o que vale é o que nós temos no coração. E Deus sabe exatamente o que nós temos. Não há nenhuma religião preferida, não há nenhum culto elegido por Deus como principal. Para Deus, todos nós somos iguais. E o nosso mérito está justamente nesse objetivo finalista, que é a nossa encarnação, que é realizarmos Deus em nós e praticarmos o bem e a caridade, como o Espiritismo propõe, sobre o frontão, fora da caridade não há salvação. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. As coisas são muito mais tranquilas do que vocês pensam, as preocupações são muito mais simples do que vocês acham. Procurem sempre ter esse pensamento em Deus e não terão também interveniência de espíritos negativos que querem se aproveitar da fragilidade
da fé e da segurança em Deus que vocês têm. Bem, então, isso foi o fundamental, né? Vamos voltar aqui, para o Felipe, aqui, ó. O termo. Algumas aulas eu estou dando aqui o Livro dos Espíritos. Essas aulas é muito grande, porque ela envolve a proposta do Livro dos Espíritos, né? Que é uma proposta imensa, é uma verdadeira doutrina que ele vai levar, é um conjunto de ideias, né? Então, nós vamos andando no Livro dos Espíritos e vamos chegar aí à página 5. Aqueles que não têm apostila, chegaram atrasado, por favor, eles peguem aí com o Edith, né? A página 5, vai andando mais um pouco. Bom, mais ainda, já foi dado. Bom, primeiro, o que importa para nós é descobrirmos a linha de pesquisa dos espíritos superiores. Quando os espíritos superiores, eles propuseram o advento do espiritismo, esses espíritos superiores, os espíritos superiores são aqueles que reúnem a um só tempo a ciência, a bondade e a sabedoria. Eles têm essas três qualidades, eles conhecem a ciência, eles são sábios, têm um sentido amplo da justiça, e eles são bons, são amorosos, né? Então, esses são superiores. Mais ali, acima deles, só tem os espíritos puros, que não encarnam mais. Quando eles propuseram o advento do espiritismo, sob a liderança de Jesus, eles levaram a Allan Kardec uma linha de pesquisa. Ou seja, como é que o espiritismo devia ser conduzido, como é que ele devia ser edificado, construído, como essa doutrina devia ser feita. Então, ao propor essa linha de pesquisa, eles, no prefácio do Livro dos Espíritos, que tem esse nome complicado, Prolegômenos, eles dizem o seguinte: este livro aqui, o Livro dos Espíritos, é o repositório dos seus ensinos, dos ensinos dos Espíritos. Veja bem, o Livro dos Espíritos é o repositório dos ensinos dos Espíritos superiores. Foi escrito por ordem mediante ditado dos Espíritos, quer dizer, ele foi escrito por ordem e mediante o ditado. Então, quem copia um ditado é um copilador, não é? Não é assim, Carlos? Hein? Copia. Eu vou ditar, você copia, pronto, não é? Então, Allan Kardec foi um compilador dessas mensagens, basicamente. Para estabelecer o que? Essa que é a linha de pesquisa, os fundamentos de uma filosofia racional, quer dizer, lógica, isenta de preconceitos de espírito de sistema. Ou seja, a proposta desse ditado era uma filosofia lógica e que não tivesse preconceitos de espírito de sistema. O que é espírito de sistema? É qualquer ordem tendenciosa, partidária, sectária, qualquer coisa que leve a formar uma determinada escola ideológica, política, religiosa e filosófica. Eles não queriam que o espiritismo formasse nenhuma escola. Ele queria que o espiritismo trouxesse com clareza o quê? Os ensinamentos de Jesus, porque era esse o objetivo dele. Bom, então, vamos subir mais um pouquinho. Então, portanto, essa filosofia proposta, que é a linha de pensamento dos espíritos superiores, exclui uma escola filosófica, a formação. Nós não queremos ser platônicos, neoplatônicos, socráticos, pré-socráticos. Nós não queremos seguir Hegel, não queremos seguir Marx, não queremos seguir Sartre, não queremos seguir ninguém. Bacon, nós queremos seguir Descartes, nós queremos seguir uma pesquisa racional, sem formar escolas. Entretanto, o homem, que é um ser
tendencioso e também ignorante, ele pegou o espiritismo, enxertou e vive enxertando uma porção de coisas fora da proposta lógica racional do espiritismo. Então, hoje nos centros espíritas, que se diz espíritas, há mais espiritualismo, que são enxertos de diversas tendências, sem nenhuma comprovação científica e sem uma pesquisa séria, do que propriamente a doutrina espírita in natura, quer dizer, como ela foi concebida. Tudo bem. Então, é aqui que começa o trabalho do nosso livro dos Espíritos, na filosofia racional. A linha didática de Allan Kardec foi a linha de perguntas e respostas, não é isso? Ele era um professor e, por isso, como perfil de professor, ele foi escolhido. Era um pedagogo, sobretudo, né? Mais do que um professor, um homem que estudava a arte de se ensinar, que é o pedagogo, as motivações do ensino, a didática, que é o pedagogo, e era discípulo do grande educador da época, que era o Johannes Pestalozzi, né? Então, ele foi escolhido não só por encarnar como um pedagogo, mas pelo passado dele, já que ele também é um espírito superior. Para poder fazer esse trabalho, ele tinha que ser um espírito superior. E por isso ele reencarnou com esse objetivo. Bom, quando nós falamos em filosofia, lá em cima, a filosofia racional, nós tivemos que fazer nas outras aulas os principais conceitos de filosofia. E definir o que é filosofia. Porque todo mundo fala filosofia, 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 mas ninguém sabe o que é filosofia. Não é? Filosofia espírita. Filosofia é uma atitude humana de indagar as coisas, de buscar pelas perguntas, pelas indagações, pelos processos de raciocínio, as verdades das coisas e as causas primárias e primeiras de todas as coisas. Então a filosofia, ela não é uma ciência, ela é um sistema de questionamento, de indagação, de perguntas, de interrogações. Então, por que cai um objeto? Essa primeira pergunta, por que cai o objeto, é uma pergunta filosófica. Por que a gente vai ver hoje, por que uma barra de ferro, quando nós aquecemos, ela se dilata? Né? Por quê? Porque é uma pergunta filosófica. Mas só que a filosofia, quando vai entrando nessa pergunta, por que cai um objeto, ou por que uma barra de ferro se dilata, ela então vai estabelecer um sistema de pesquisa para saber por que a barra de ferro se dilata. E vai chegar à conclusão que é em função do calor e do coeficiente de dilatação daquela matéria. Aí isso, quando ela apropria esse conhecimento, que é uma coeficiente de dilatação, que é a função da temperatura, basicamente, isso aí apropriou o conhecimento, pum, saiu da filosofia e foi para a física. Então a filosofia, com essa pergunta, questionou a queda de um corpo, questionou a dilatação de um corpo, e de posse dos conhecimentos, ela perdeu a necessidade de indagar por quê, o porquê, porque esse porquê ficou no âmbito da ciência física, e a física até colocou isso em números, em fórmulas e equações, e resolveu o problema. Então a filosofia está sempre perguntando, sempre indagando, é isso que é filosofia. Agora, quando os espíritos falam filosofia racional, o que é filosofia racional? É uma filosofia da razão, do bom senso. Não é uma filosofia que tende para um lado ou tende para o outro, ou que faz um raciocínio para conseguir alguma coisa através de um falso raciocínio, que nós chamamos sofisma. Ela tem que ser lógica em tudo que ela faz. Então a proposta dos espíritos superiores
era justamente pesquisar os fenômenos espíritas de uma forma, eu diria, isenta de qualquer tendência, imune a qualquer objetivo pessoal ou qualquer influência de ideias ou ideologias. Era fazer aquilo como um pesquisador faz quando ele vai procurar um fenômeno, está procurando aí mais uma partícula da matéria. Ele, enquanto não descobrir essa partícula, ele está tentando, talvez daqui a 5 anos ele consiga, já construiu uma série de aparelhos, né, para conseguir a partícula fundamental da matéria, porque ele tem uma equação que forma que existe essa partícula, mas na prática ele não identificou. Então ele vai andar, não interessa se ele é comunista, se ele é direitista, se ele é espírita, se ele é católico, interessa que ele tem que chegar lá. Então a proposta dos espíritos é justamente chegar aonde? Chegar nos ensinamentos de Jesus, pela essa filosofia racional, e mostrar a verdade que Jesus propôs há 2000 anos e que já tinha sido desvirtuada pelo próprio homem, criando uma série de enxertos, inclusive uma teologia e uma série de dogmas e sacramentos e rituais que Jesus jamais propôs nos seus evangelhos. E o Espiritismo também enxertou aí, de Allan Kardec, está cheio de enxertos aí que não tem nada a ver com o que os espíritos superiores propuseram. Então, a filosofia é justamente isso. É sempre buscar o porquê das coisas, de tudo que existe. É uma atitude sempre indagativa e pela indagação lógica e racional, né? Então, a filosofia é uma ciência de todas as coisas do mundo, da universalidade das coisas, por suas causas mais profundas e gerais. Porque quando ela resolve um problema, surge um outro. E assim vai andando a vida, não é? O conhecimento da física, vamos dizer, dos anos de Newton, já muito foi superado. Mas era um conhecimento, por outros conhecimentos. Aí veio Einstein com novos conhecimentos. E hoje temos uma física quântica, que um dia eu vou explicar a vocês o que é isso, que todo mundo fala, mas ninguém explica. Então, o caminho da filosofia é esse aqui, ó. Todo mundo que indaga de uma forma lógica e racional, que é a ordenação da ideia, e propõe uma investigação, mas pesquisa e explica as causas daquilo que acontece. O primeiro filósofo foi o primeiro camarada que perguntou o porquê das coisas. Por quê? A criança começa com a fase dos porquês. Por que isso, papai? Por quê? Por quê? Porque ela já está exercitando o seu pensamento filosófico. Então a filosofia não é esse fantasma, não é essa coisa aterroradora, difícil, que as pessoas acham aí e assustam os alunos. É uma atitude nossa, íntima, que existe a todo momento quando nós indagamos e perguntamos. Muito bem. Agora, como a filosofia ela abrange tudo que existe, ela tem uma área que ela ordena o pensamento, que é chamada filosofia formal. Como é que a gente deve pensar corretamente, né? E quando esse pensamento é aplicado a uma pesquisa, uma investigação, de uma queda de um corpo, de um aquecimento de uma barra, ela se torna material, que é o método de pesquisa. E tem um que critica a veracidade desse método, que é lógica crítica. Quando ela estuda tudo que existe e se manifesta, tudo que é ser perceptível pela nossa visão, ou diretamente, pela nossa visão, indiretamente, por aparelhos, instrumentos, microscópios, etc., é âmbito da cosmologia. Cosmos é o universo, e logos estudo. Tudo que não está na cosmologia, mas que existe, está mais além daqui, é a metafísica. Meta, além, e physis, corpo. Tudo que está além daquilo que nós não percebemos
e não direto ou indiretamente. A metafísica, então, é especulativa. Nós vamos pensar e procurar, pelo pensamento, chegar a um ponto. Então, a metafísica pode fazer estudo, é toda teórica a metafísica. Nós podemos fazer estudo até que ponto nosso conhecimento é possível, isso é relativo. Podemos estudar o ser, que é toda a criação, a natureza de toda a criação, e podemos estudar pela lógica Deus, que é a teodiceia, que se diferencia da teologia, que é o estudo de Deus pela fé e pela revelação. Aqui é o estudo de Deus pela razão. Os valores morais do homem, os juízos de valores, substancialmente o bem, e o comportamento desses valores no mundo social, que é a ética e o estudo do belo. Então a filosofia estudou a lógica e tudo isso. Nós vimos na aula passada. Então, por que nós estamos estudando filosofia? Porque os espíritos superiores propuseram isso, uma filosofia racional, não é? Para nós chegarmos ao espiritismo. Nós vamos andando, vamos andando, seja bom, vamos andando, né? Tem o método 1 aqui. Quando quando nós aplicamos o pensamento a uma pesquisa, isso é chamado de metodologia ou lógica material. Nós temos um bom exemplo aqui da lógica, da metodologia, que é o método 1, e que nós vamos ver que quando a gente parte de um fato isolado, aí tem o exemplo do Fulton, que viu a tampa de uma chaleira subir e descer. Ele achou que ali tinha uma força mecânica, que aquele vapor fazia a chaleira subir e descer, e foi estudar o porquê da força do vapor e a consequência desse fato isolado, encadeado numa série de pesquisas, gerou o quê? A máquina a vapor. A máquina a vapor é a primeira revolução industrial, nos anos 1700, que modificou todas as máquinas, toda a mecânica com a revolução industrial. Mas ele fez isso observando. E quando a gente observa alguma coisa como ela é chamado o método experimental, né? Vamos andando, né? Aqui está aí o Fulton. Observou um fenômeno isolado, o movimento da tampa da chaleira, pressionada pelo vapor, e iniciou daí para frente a indução, ou método indutivo, foi tentando construir essa ideia original em outras, numa relação de causa e efeito, uma gerando outra, dentro da cabeça dele, aí conseguiu a transformação da energia térmica em mecânica, que é a chamada termodinâmica, é isso? E bom, esse foi o método indutivo e que vai ser aplicado pelo nosso querido professor Kardec. Então vocês estão entendendo alguma coisa? Vamos andando, que eu gosto disso, porque as coisas não são assim no espiritismo, sabe? Solta, achismo, fala, não é? Pinça daqui e dali. O espírito disse, tá bom, se ele disse, tem que comprovar o que ele disse, não é isso? Se não comprovar, é uma mistificação. Nós tivemos uma aula só, algumas aulas assim, uma apostilona, só mistificação, o que tem mais dentro do espiritismo, né? Fora os médios que também ficam inventando coisas induzidos pelos próprios espíritos mistificadores, né? Então o espiritismo está baseado em fatos lógicos, nessa filosofia racional. Tudo que fugir da filosofia racional e do fato lógico é um enxerto no espiritismo, é uma anomalia, não é o que eles propuseram os espíritos superiores. Nem o Allan Kardec, não. São os espíritos superiores. Vamos lá. Vamos andando. Portanto, nós paramos aqui, dentro dessa visão, nós vimos que a lógica tem essas leis do pensamento, né? E ela se funde para nós, o que importa
é que Allan Kardec vai aplicar metodologia dentro da chamada lógica racional, que mais uma vez é a proposta dos espíritos superiores, que são nossos grandes professores. Então temos o estudo da cosmologia, que é cosmos, universo, e logos é tudo que existe e que pode ser perceptível pela nossa visão, audição, diretamente ou indiretamente, através de aparelhos, instrumentos, etc., né? Então, a cosmologia indaga sobre a natureza em si, os seus fundamentos de tudo que existe na natureza, né? Própria natureza. Temos aqui alguns exemplos do que existe na natureza: o movimento, espaço, tempo, matéria, energia e vida. São fatos próprios da natureza que estão em todos os seres da natureza, desde os minerais até os seres vivos, com exceção da vida, que é mais do ramo, do filo dos vivos, né? Os seres orgânicos. Mas energia, matéria, tempo, espaço e movimento não só incluem a vida, como também os seres inorgânicos ou minerais, né? Muito bem. Então nós vimos aqui que quando a filosofia vai descobrindo e vai especializando os conhecimentos, ela forma a física, né, fenômenos físicos, forma a química, forma a matemática e forma todas as outras ciências. Então a filosofia, eu queria dizer que esse sistema de perguntar, ele vai gerar todas as outras ciências. Mas como eu disse na aula passada, ela é uma mãe que perde os filhos. À medida que os filhos adquirem vida própria, ou seja, adquirem seus próprios métodos de pesquisa e seus próprios conhecimentos, à medida que esses filhos adquirem as suas equações, as suas fórmulas, os seus números, que caracteriza a definição dos fenômenos daquilo, a ciência se torna independente. Aí forma outra ciência, né? Então a filosofia é interminável, como a criação de Deus é interminável. Ela estará sempre existindo como um método gerador de pesquisa e formará tantas novas outras ciências, né? O ramo da filosofia, que é a metafísica, meta além e physis matéria, é o estudo do que está além da matéria, de tudo aquilo que está fora da natureza. Aquilo que não se percebe direto ou indiretamente por instrumento. Então a metafísica vai se preocupar com as coisas ainda que não foram percebidas direta ou indiretamente pelos instrumentos, não é isso? Então vocês vão entender que a metafísica, ela foi invadida por quem? Pelo Espiritismo. Então a proposta do Allan Kardec dos espíritos superiores, foi pegar justamente uma área que estava adstrita à metafísica, que é a área que a gente não percebe, que é a vida do espírito, a imortalidade da alma, a concepção de Deus, que são coisas que não são palpáveis, e foi trazer isso para a área de conhecimento, fazendo dessa pesquisa filosófica uma filosofia positiva, porque não foi uma especulação metafísica, mas ela se baseou nos fatos espíritas. Então a filosofia espírita é uma filosofia positiva, que está baseada na pesquisa dos fatos espíritas. E que são os fatos espíritas, os fenômenos espíritas? São os fatos mediúnicos. Materialização, transporte, levitação, sons, não é? Todos os efeitos físicos, respostas inteligentes. O mais criativo em Allan Kardec, que eu amo isso, foi que os fenômenos em Allan Kardec, eles são inteligentes. Eles não têm a inteligência da própria criação de um fenômeno, por exemplo, de um elétron que está orbitando em torno de um átomo, a uma distância x, com uma velocidade y, com uma carga elétrica z. Aquilo ali é uma constante dele. Não, ou um astro que está orbitando em torno do Sol, um planeta com aquela órbita bem, que leva um tempo determinado para fazer a circunvolução e fazer completar toda a circunferência solar. Não.
O fenômeno em Allan Kardec, ele responde às nossas perguntas, aqui, ó. Tá? Aqui. Allan Kardec perguntava e o fenômeno respondia. É um pouquinho diferente, não é? Da física, né? Comum. Porque a física comum é a pesquisa e o fenômeno não responde. O fenômeno é âmbito da investigação e da quantificação e das leis, etc. Mas o fenômeno espírita, ele responde às perguntas que o professor Kardec formulava. É um fenômeno inteligente. E sendo um fenômeno inteligente, o que ele responde cria novos conceitos, que indagações, formam uma nova filosofia. Então, ao contrário da filosofia geral, que nós estamos estudando, que vai levar justamente a isso, a filosofia nossa espírita é uma filosofia positiva. Ela está baseada nos fenômenos espíritas, né? Mas a metafísica é o grande delimitador, de um lado entre a cosmologia e do outro lado entre o âmbito daquilo que não é perceptível. É a linha, né? É a fronteira, né? De qualquer forma, a metafísica é realmente a essência da filosofia, porque ela vive de especulações e pensamentos, né? Então vamos andando. Tudo bem. Uma outra área que eu não acredito que seja importante para nós, né? A teodiceia é assim. A teodiceia em filosofia é o estudo de Deus pela lógica e pela razão. E a teologia pela revelação. O espiritismo, ele estuda Deus pela lógica e pela razão. Porque quando a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, prestem atenção, eu sempre gosto de dizer, não é quem é Deus, como se fosse uma pessoa. Quem é? É que é impessoal. Né? A voz, o verbo impessoal, que é Deus, o Espírito responde, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É uma resposta totalmente abstrata. Inteligência é uma coisa abstrata, suprema mais abstrata ainda, causa primária é o âmbito da filosofia, que quer chegar lá na causa primária. Então, nesse momento, o Espiritismo estuda a teodiceia. Agora, a teologia, que é revelação pela religião, isso é âmbito dos profetas, dos reveladores religiosos, não é isso? Que revelam, através da sua percepção espiritual, a existência de Deus. Mas aqui é uma revelação, eu diria, individualizada ao profeta, e individualizada ao Messias, enquanto na teodiceia ela está calcada na lógica e na razão e não pertence a ninguém, pertence a um pensamento. Vamos lá. Bom, nós vimos que a moral é o estudo da ação humana, não é isso? Quer dizer, são juízos que nós temos da moral, né? E esses juízos variam, vamos ver aqui, né? Esses juízos da moral variam de acordo com a cultura, hábito, tradição, a religião das pessoas, né? E dentro de um grupo social. Esses juízos podem ser aceitos e validados em forma moral. Então tem a moral dos aborígenes, dos selvagens, moral de diversas épocas, a moral medieval, a moral da história antiga, a moral da história moderna, a moral islâmica, a moral maometana, a moral hinduísta, Vedanta, tem uma série de morais. Cada moral é influenciada pela tradição, pelos costumes, pelos hábitos, né? Tem até a moral lá no presídio, eles têm uma moral dele lá, né? Formam uma moral particular, não é? O único lugar que não tem moral é a moral no meio político, porque o meio político não tem moral, tem pragmatismo, que trabalha para obter resultados, mas não vê os efeitos dos resultados, né? Então, o único meio que a gente não conseguiu focar uma moral é entre os políticos. Mas, de qualquer forma, essa moral varia. E, ao variar, quando ela é levada a um comportamento social
E numa relação, o próximo é o que nós chamamos de ética. Ética é o estudo comportamental da moral. Tem a ética da ética médica, ética em enfermagem, ética em psicologia, ética em engenharia, tem ética em tudo, né? E é ética social, tem ética no direito. O verdadeiro direito tem que ser ético para ser moral, para ter sua moral. E nós vemos isso, também essa divisão, naquilo que Allan Kardec chamou de senso moral. Não sei se acompanharam isso. O senso moral é a capacidade que o indivíduo nasce de ter a percepção das coisas espirituais. Tá? Então tem muitos cientistas que são gênios, são pessoas altamente competentes, mas que não têm senso moral, não entendem as coisas, não entendem uma leitura do nosso evangelho. Mas tem outras que são ignorantes, não têm instrução nem a genialidade do cientista, que entende perfeitamente o que diz o evangelho. Então, o senso moral é alguma coisa que a pessoa nasce, é inata ao próprio espírito. Então, na casa espírita, como o Lar de Frei Luiz, nós temos N senso moral. Isso aqui é uma coisa assim, muito vasta. Não adianta nós querermos que o fulano pense como a gente. Vocês estão entendendo? Porque isso depõe quanto o próprio estudo filosófico. Aí, nós queremos que, é como se estivesse numa igreja, né? Você tem que praticar isso e assim, pensar assim, assim. Mas o sujeito não pensa, então ele é excomungado, saiu fora. Então, numa casa que vem 5.000 pessoas, tem 700 médios, sabe lá como cada um age, como cada um atua. Então, nós temos que entender que essa pluralidade de pessoas gera uma pluralidade de sensos morais e gera uma pluralidade de compreensão das coisas espirituais, e particularmente dos espíritas. Então, isso faz parte daqui e de tantas outras casas espíritas, né? Vamos respeitar a diversidade, né, do senso moral também. A estética é estudo do belo, não é isso? E também está influenciado pela cultura, costume e a tradição. E aqui acabou. Daqui para frente, eu vou pedir o André para botar outro CD, que isso aqui foi tudo cortado, tá? Quem tem essa apostila, esse item da página 17 mudou para outro, que foi atualizado, né? Então, espero que vocês estejam entendendo a facilidade como nós podemos compreender o Espiritismo, sem essas coisas todas que são segmentos ainda de influências religiosas, tendentes, né? Enquanto o Espiritismo vai nos libertando através dessa lógica e dessa razão. Bom, então nós paramos aqui, ó, na estética, né, que já tínhamos falado, e vamos entrar na aula de hoje. A aula de hoje é o seguinte: já começa a direcionar o que Allan Kardec fez sob orientação dos espíritos superiores. Ele utilizou um método de observação experimental para construir a filosofia espírita. Tá certo? Tirou lá da filosofia, na área da lógica material, e utilizou um método experimental como Fulton, como Newton, como Galileu, como todos esses que observavam as coisas, e a partir da observação daquelas coisas, utilizavam um método de investigação do porquê do que aquilo acontecia e procuravam a explicação. E quando chegavam à explicação do fenômeno, aquilo ali estava
contido agora numa ciência. Porque a ciência, além de colocar a grandeza e as leis, ela explica o fenômeno, né? Perfeitamente, né? A explicação é uma passagem da experimentação para a parte propriamente da ciência. Esse método de observação, ele nasceu durante o advento do racionalismo, que foi um movimento lá no século XVII, 1600, que ia contestar aquele obscurantismo da igreja medieval e propunha a razão e a lógica como valores soberanos para nós descobrirmos a verdade e os fatos. Não era a revelação que nos dá a verdade, não eram as visões que nos iam dar a verdade, era a lógica. E a partir do advento do racionalismo é que vem a revolução intelectual racionalista, do qual Descartes, Newton, Bacon são os seus principais precursores. E o racionalismo também desvincula as influências socráticas, dedutivas, porque Sócrates já tinha ficado muito em deduções e não propriamente no uso da razão, né? Então ele cresce. E Allan Kardec, que claro que vai aplicar o método de observação experimental, ele nos diz o seguinte: as ciências só fizeram progresso importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditavas que esse método também só era aplicado à matéria, aqui ó, a cosmologia, ao passo que o é também as coisas metafísicas, espirituais. Então a grande, eu diria, colaboração do professor Kardec foi justamente através dos fenômenos de efeito físico, das cestas que se movimentavam, escreviam em lousas, escreviam em papéis e mais tarde de objetos, mesas que batiam e davam códigos, se comunicavam através dos efeitos físicos que inteligentemente respondiam às suas perguntas. Ele conseguiu, por essa forma indireta, evidenciar o mundo espiritual. Mas evidenciou cientificamente. Não é por visão, vidência. Estou vendo Ave Maria, estou vendo São Paulo, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Tudo isso para nós é relativo, né? Ele provou. Então ele entrou dentro da ciência. Ele positivou o espiritismo. E é por aí que ele andou, e por isso que ele, aqui nessa citação 15, que deve ser do livro Gênesis, depois vocês vão ter as referências todas, ele mostra que o método de observação experimental foi aquele que alavancou a ciência. Então vamos ver aqui as etapas do método. Vamos para o último gráfico que tem aí, a última página, que não é difícil agora vocês entenderem não. Pronto, é aqui. Vamos brincar um pouquinho, tá? Método de observação experimental. Observação, a queda de um corpo, está aqui, ó, caiu. Tudo cai. Está caindo, né? Por que isso cai? Hein? Não, eu não sei ainda. Vocês dizem que é gravitação, eu não sei. Eu tenho que descobrir por que isso cai. Por que cai? Né? Então, ele observa que caiu. Caiu, não foi? Eu tenho que fazer uma hipótese porque caiu. Formar uma hipótese. O que é hipótese? É uma tentativa de formular essa explicação, mas é uma coisa teórica. É uma hipótese. Está ainda na minha cabeça. Por isso que os cientistas, eles têm que ter muita filosofia também, para formular boas hipóteses, né? Não, caiu porque alguma coisa atrai esse copo para baixo,
Está aqui, ó. Ué, para baixo. Então alguma força empurra ele para baixo, que não sou eu, ele cai sozinho. Então tem alguma coisa atraindo ele para baixo, igual o ímã atrai uma partícula de ferro, né? Tem alguma coisa. Então formula a hipótese. Muito bem. Agora, eu tenho, como cientista, que firmar essa hipótese. Eu tenho que autenticar a hipótese, ou então negá-la. Se for uma hipótese falsa, eu vou pesquisar agora e vou negá-la. Mas se ela tiver fundamento, eu vou afirmá-la, ou vou firmá-la. Então, eu entro na experimentação. Ou seja, eu levo esse copo para o meu laboratório. Aí é diferente. Enquanto o copo caía naturalmente, eu vou estudar agora o copo no laboratório, fazendo uma série de experiências com essa queda. Ou seja, no laboratório nós vamos experimentar a queda de copo. É o estudo desse fenômeno. Laboratório de pesquisa. A primeira coisa é repetir. Aí eu vou repetindo essa queda. Repito, o tantas vezes quanto for necessário para mim. Depois eu vario a condição de queda. Eu jogo da altura assim. Cai. Jogo dessa altura. Cai. Uso, em vez de um copo, um pedaço de rolha. Cai. Uso um pedaço de madeira. Cai. Vario a altura, vario a substância, vario a matéria. Coloco o copo dentro do vácuo, uma câmara de vácuo, onde não tem o ar, porque aqui está cheio de ar, então quando ele cai, o ar dá uma resistência, né? Por isso que o avião pode voar, porque ele se apoia na resistência do ar. Se o ar não tivesse resistência, o avião não caía também. Então eu vou variando as condições, aí coloco no vácuo também. Aí eu vejo uma coisa interessante quando eu coloco no vácuo, sabe o quê? Corinho, tu sabe. Eu pego esse pedaço de chumbo aqui que pesa 1 quilo. Chumbo. Pego uma rolha que pesa 500 gramas. Aí jogo. De uma altura igual. Aí eles caem com a mesma velocidade, chegam ao chão o mesmo tempo. Ué, uma rolha cai com a mesma velocidade do que um pedaço de chumbo? Como é que é isso? Então, o que está influenciando? Não é a substância que a rolha é formada, que ela é menor, não é a altura. Então, alguma coisa está atraindo isso de uma maneira igual para todas as matérias. Então, eu vou variando. Bem, eu tento diminuir a velocidade de queda. Mas isso, para mim, nesse momento, não é importante. Se eu mudar aqui o ar, se eu botar no ar frio, o ar é mais denso, a queda diminui. Se eu aquecer o ar rarefeito, a queda aumenta. Então não depende do ar, porque eu variei também o ar, não é? Retardei. E a simplificação, que não é o nosso caso, porque isso é para fenômenos muito mais complexos. Depois eu entro numa fase em que eu quero estabelecer o seguinte: a relação entre as quedas dos objetos, a altura que ele cai, o tempo que ele leva para chegar ao solo e a velocidade dele. Tá certo? Então, tem 3 fatores que eu tenho que observar: a altura que ele caiu, o tempo que ele levou e a velocidade que ele chegou. Isso a gente calcula, né? A velocidade é tempo dividido, né? Espaço sobre tempo, isso é uma fórmula boba, né? Bom, aí
vamos voltar lá no início agora, André. Ó, agora vocês vão entender. Então, observei, né? Observei a queda do corpo, né? Eu fiz a hipótese, porque o corpo cai. No caso também eu estou estudando uma barra de ferro, porque essa ela dilata, né? Como não tem explicação, eu formulo uma hipótese. Aí eu posso dizer, o corpo cai porque ele é atraído pela terra. E a barra de ferro dilata porque o calor aquece suas moléculas que se aumentam. A energia do calor passa para as moléculas e elas aumentam. Aí eu vou experimentar aquela, vou botar no laboratório, levei para o laboratório. Aí eu repito o fenômeno e vou repetindo quantas vezes eu quero. Aí varia a condição, deixo cair de altura, diversas, medimos o tempo, uso um material como chumbo, com a madeira, tal. Na barra de ferro eu aqueço a barra do mesmo comprimento, de alumínio, cobre, aço, diversos materiais, e vou medindo a dilatação de cada material. Eu tento dificultar de uma certa maneira a velocidade desse fenômeno para ver se influi, e simplificação não é o nosso caso. Enfim, a base do método experimental está aqui, na repetição do fenômeno no laboratório, na variação das condições de pesquisa, e esses dois não são tão importantes para nós nesse momento. Aí, depois de tudo isso, eu vou utilizar o raciocínio filosófico. Eu vou tentar encadear esses fenômenos para que eles me dêem uma resposta lógica. Vou tentar estabelecer a causa, a influência de um fenômeno sobre o outro. Ou seja, eu vou tentar, através da queda do copo, encadear os fatos observados. E quais são os fatos que eu posso observar? Como eu falei, a altura, que é o espaço, o tempo e a velocidade. Isso eu posso observar e tentar encadear. Então vamos lá. Então o que é que eu faço? Nessa generalização, eu jogo o copo de uma altura tal e vario, e o resultado é 1. Na segunda, de outra altura, o resultado é 2. E na terceira, o resultado é 3. Mas o resultado 1, o resultado 2 e o resultado 3, eles têm alguma coisa em comum, que nós vamos ver. Né? A queda do pedaço de chumbo, de uma altura H, no vácuo, a queda de um pedaço de rolha, também no vácuo, a velocidade chegada ao solo do chumbo, V, e o tempo gasto, T. A velocidade chegada do pedaço de rolha, V, é o mesmo tempo. Conclusão, a velocidade de queda de um corpo independe de sua massa, o peso. Todos os corpos, quando lançados à mesma altura, no vácuo, obviamente, levam o mesmo tempo para chegar ao solo. Aqui, ó, o chumbo, ó, dessa altura H, chegou com a velocidade V num tempo T. E a rolha, da mesma altura, chegou com a mesma velocidade V num tempo T. Aí eu posso, em função dessas variantes, que é o encadeamento, né, e vou descobrir que o que atrai eles é uma força, que é chamada a força da gravidade. Aí eu vou chegando. Aí eu formulo primeiramente a lei, dizendo que todos os corpos caem no vácuo, onde não há resistência do ar, vamos andar com a mesma velocidade, pois todas universalmente sofrem a ação da força da gravidade. Universalmente por quê? Porque aqui no Polo Norte, no Equador, etc., etc., em termos gerais, todos caem com a mesma velocidade. O mesmo copo vai cair em qualquer lugar com a mesma velocidade, a mesma altura. Então, o que que eu vejo? Se o primeiro objeto, eu chamei na experiência, ele caiu com a velocidade V1 no tempo T, daquela altura, uma dada velocidade num determinado tempo, a outra
velocidade depois de outra altura no mesmo tempo, outra velocidade com outro tempo da mesma altura, e assim por diante. Eu acho uma constante nessa relação. Sabe o que é essa constante? Essa constante me dá ao valor de 9,8 metros por segundo quadrado. Eu descubro que o corpo aumenta a sua velocidade em 9,1 metros a cada segundo. Ficou claro? Ou mais ou menos? Mais ou menos, né? Mas também não é tão difícil assim. Eu descobri isso aqui. Eu descobri isso, né? Usei um pouquinho de filosofia pelo método, fiz a hipótese também com um bom filósofo, porque todo cientista tem que ser um bom filósofo também, já dizia Einstein, para formular uma hipótese lógica, e descobri uma relação entre a queda do corpo e a velocidade que ele chega, que é a aceleração. Então, se eu jogar um corpo, ele vai a cada segundo, ele vai aumentar a velocidade dele 9,8. Primeiro segundo, 9,8. Segundo segundo, 9,8 mais 9,8. E assim, vai chegar com uma velocidade absurda, dependendo da altura. Então, esse método experimental, ele, quando foi expressado em números, ele formou a lei, que é a lei da gravitação universal. Aí virou ciência, porque ciência é quando nós explicamos o fenômeno, nós conseguimos explicar, colocamos na equação, né? E colocamos no número certo. Então isso aí ninguém vai contestar, né? Fala, Humberto, alguém vai contestar isso? Fala para mim, Humberto. Vai? Não vai. Agora no espiritismo todo mundo contesta. Mas contesta por quê? Porque não aplica o que os espíritos superiores propuseram. Então a gente pega uma porção de livros aí fantásticos, que são ideias da cabeça da pessoa, sem nenhuma comprovação, e uma boa parte sem referência bibliográfica. Não tem referência, não tem nada. Da cabeça dela, e a gente acha maravilhoso. Só que para nós não é aquilo que a gente prepõe no espiritismo. Então, a aula está terminando. Nós vamos ver na próxima aula que Allan Kardec vai pegar a mesa que gira, pegar a cesta que sobe e levita das senhoritas Boudin, Caroline e Julie, pegar essas coisas todas que têm efeitos físicos e fazer perguntas a essas coisas que respondem às perguntas, e à luz desse diálogo que ele vai ter com esses efeitos físicos inteligentes, ele vai construir a doutrina espírita. Então é uma coisa totalmente nova. É isso que é a importância para nós do trabalho do professor Kardec. Tivemos uma revolução na ciência, mais uma vez, quando Galileu viu que a Terra não era o centro, Kepler e Galileu, os dois, viram que a Terra não era o centro do universo. Não foi? Revolução Copérnica, vocês lembram disso? Terra não é o centro do universo, não. A Terra está em torno do Sol. Tivemos outra grande revolução, que a gente chama de choques na inteligência humana, que quando Darwin, fazendo os estudos muito profundos, disse que o homem é um sucessor em função de N modificações genéticas do chimpanzé. Ele nasceu como homem, ele nasceu como chimpanzé, o chimpanzé nasceu antes com outro bicho e foram mudando ao longo dos milênios, milhões de anos até formar a onda. É a evolução, teoria da evolução das espécies, é o darwinismo. Então foi outro choque, não é? E mais um choque interessante que foi na psicologia de Freud, né? Que ele descobriu que a gente tem o inconsciente, que é um negócio que a gente não sabe, mas atua sobre nós. E descobriu através dos sonhos e através de algumas pesquisas que ele fez. Então a gente agora sabe que muitas vezes nós somos influenciados
por antipatias, simpatias, fobias, neuroses, não porque nós queremos, é porque existem energias do inconsciente que tocam a nossa mente, nosso comportamento. Aí ele propôs abrir o inconsciente para a pessoa tornar inconsciente o inconsciente consciente, que é a terapia analítica. Mas aí foi uma nova descoberta. Vemos uma nova revolução, como o nosso querido Einstein, não foi? Que viu que matéria é o mesmo que energia, dependendo da velocidade que a matéria corre. Se a matéria ganha a velocidade da luz, ela se torna um feixe irradiante de luz. E que a matéria se transforma em energia a todo momento, em energia e matéria. É o caso de elétrons e de subpartículas, que ora se comportam como partículas, matéria, ora se comportam com energia, não é isso? E vimos também a grande revolução, que é a física quântica, que ninguém sabe o que é e todo mundo fala, e fala muito ligado ao espiritismo, que é justamente o estudo de um mundo, o estudo físico de um mundo que a gente chama nanométrico. É 10 a menos 9 do metro. Quando nós vamos estudar os fenômenos que ocorrem numa dimensão a 10 elevado a menos 9, é 1 bilhão, menor do que o metro. Então nós vamos estudar o que acontece nesse espaço físico que tem um tamanho de 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Esse é o âmbito da física quântica. Aí ela começa com isso. Então as coisas já não são como Newton pensava, nem como Einstein pensava, tem uma série de outros fenômenos, que é uma outra revolução. Um dia a gente vai explicar. Mas a nossa revolução aqui é a revolução do professor Kardec, que descobre o que? Os espíritos. E descobre, investiga e comprova. E comprova uma porção de coisas que estão no livro dos espíritos, que mais tarde nós vamos estudar. Então, o livro dos espíritos nada mais é que a descoberta de uma nova forma de existência inteligente, mas cientificamente. E nós temos que nos centrar nisso para entender tudo que está acontecendo. E, sobretudo, lá na frente vamos entender que a proposta de todo esse conhecimento é chegar em Jesus. Fora disso, são ensaios, são teorias, são ficções, são romances, não é? São escritos aí que as pessoas publicam e que não tem nenhuma, o quê? Autenticação e validade para nós, no ponto de vista científico ou metodológico e para os espíritos superiores. Então, hoje nós abrimos o trabalho do professor Kardec e vocês vão sempre perguntar, quando começarem a ler os livros espíritas, agora, por que ele diz isso? Por que ele fala isso? Por que ele diz isso? Se não tiver explicação na doutrina, é um ensaio. Um ensaio é um estudo teórico sobre o fenômeno sem comprovação científica. Ensaio não é ciência, é um estudo teórico, né? Então isso é um ensaio sobre espiritismo, ensaio sobre espiritualismo, ensaio sobre materialização, ensaio sobre isso, sobre aquilo, mas não é justamente o que o professor propôs. Então nós tínhamos que andar tanto e ralar tanto a agora descobrir que a gente tem uma nova realidade na nossa frente, que é a realidade do mundo espiritual, que Allan Kardec nos trouxe através dos espíritos superiores. Então é isso que nós queríamos passar para vocês. Nós estamos terminando a nossa aula e vamos aqui a prece de encerramento. Cadê o nome da menina Cleide, do garoto Cleide? Não está aqui? Dá o nome mesmo assim. Obrigado. Tá. Tá claro aí? Alguém tem alguma dúvida?
pode escrever em casa num papelzinho, entregar ali a Edith, que eu tenho muito prazer em parar a aula uns 10 minutos antes, a próxima aula, para responder tudo que é pergunta referente a isso aqui. Fora da aula eu não posso responder, não estou autorizado. Mas dentro do que foi dito aqui, vocês podem fazer as perguntas mais estranhas e mais absurdas que nós vamos procurar explicar. Bem, Jesus, nesse dia de março, lembramos da vossa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o meu Pai somos um. Entendemos que essa verdade que tu nos propuseste e nos propõe até hoje são os seus próprios evangelhos de amor, das altas virtudes, da caridade e da sabedoria e da justiça, que nós, através desses conhecimentos lógicos e inteligentes, vamos pouco a pouco avançando para nos apossarmos dele. Mas apossaremos da vossa verdade, não através de uma imposição religiosa ou de uma psicografia de alguma pessoa, mesmo um desencarnado parente nosso. Nós nos apossaremos exclusivamente pela lógica e pela razão. E a partir dessa convicção, formaremos uma fé baseada em fatos, que é a fé raciocinada que é proposta pelo Espiritismo. A fé calcada em todos esses fatos. Fatos, sobretudo, que nos levam à justiça divina que regula tudo através da lei da causa e efeito, da atração e da repulsão, que é a lei maior que a lei do amor. Então, nesse dia, entenderemos com toda tranquilidade e com toda a paz no coração que, fora de servir a vós, de sermos vossos instrumentos na terra, ou seja, fora da caridade, nós não encontraremos a nossa identidade perdida, que é o nosso segmento divino que nos ligará sempre a vós. Descobriremos essa verdade pelo bem que praticarmos e pelo perdão que exercermos. E o Espiritismo é essa grande escola, essa grande academia que a cada passo do seu estudo nos aproxima de vós. Por isso nós agradecemos a vós pelo advento do Espiritismo, já por vós prometido no Consolador em João 14. Essa aula é dedicada a todos os espíritos superiores que tiveram tanto labor e esforço, e ao professor Kardec também, que é um espírito superior. E já no mês de abril próximo, entraremos no mês do Livro Espírita, já que estaremos comemorando em 18 de abril, mais o aniversário do lançamento desse livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos, a todos que estiveram conosco, abençoe a todos os alunos,
irradie sobre eles, sobre os seus parentes, sobre as pessoas que precisam, sobre esses irmãos aqui que estão necessitados de orientação de toda espécie. Abençoa os desencarnados. E esse irmão, cujo nome está aqui em especial, que é Vinícius Faria da Silva, recentemente desencarnado, um jovem ainda de 20 anos, 20 e poucos anos. Abençoa também o Chico Anísio, que ele foi um médium sem saber, porque para criar aqueles 300 personagens, ele não poderia criar por si mesmo. Cada personagem era um ato mediúnico dele, em que havia influência de um espírito que o intuía e que o ajudava a representar com tanta alegria esses papéis que deixaram para nós momentos de descontração e de humor. Que ele seja levado ao alto, pelo bem que ele fez a todos nós, ao Chico Anísio, a nossa homenagem, a nossa gratidão por tudo que ele fez, pela nossa alegria e pela nossa descontração e às vezes em horas difíceis. E assim, encerrando o nosso trabalho, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Vamos todos juntos, vibrando no nosso coração, porque a prece é isso, é sentimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia de hoje. Assim seja. Amém. Graças a Deus.